Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Conosco no estúdio Francisco Vilela, agente comunitário de saúde, e o deputado estadual Robson Leite. Quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio. Explica pra gente qual é a importância do trabalho que você faz. A importância do agente comunitário é o elo que ela faz entre a sociedade e o poder público. Ela faz com que a sociedade tenha condições de ser atendida de excelência dentro do poder público. E muitas das vezes ela é barrada ou tem uma dificuldade enorme. E o agente ele é esse grande elo. O agente atua dentro das comunidades? Dentro das comunidades. Dentro de uma comunidade que você nasceu, que você cresceu, ou não tem nenhuma ligação? Não, o agente comunitário ele tem que morar dentro da comunidade. Ele precisa ter nascido, mas morar dentro da comunidade. Ele tem que ter no mínimo 1 ano dentro dessa comunidade. Para a gente ter uma ideia, quantas famílias, mais ou menos, atende um agente comunitário? Hoje, o que preconiza o Ministério da Saúde tem que estar com 750 pessoas e, no máximo, 80 famílias. E você trabalha no município de São Gonçalo. E realmente corresponde à realidade? Você atende toda essa gente ou chega até mais? Eu estou com 203 famílias, 670 pessoas. 670 pessoas. Deputado, é um trabalho importante que tem que ser feito, né? Que faz parte do Programa de Saúde da Família, né? Exatamente. O Programa de Saúde da Família é um programa importantíssimo. Trabalha sobretudo a questão da prevenção. Hoje nós temos algumas doenças que são exemplos exatamente de preocupações do poder público e que preocupa também a sociedade. O caso da dengue é emblemático. Todos lembram, em especial quem mora no Rio de Janeiro, daquela tragédia que foi a epidemia de 2008. Vivemos também um momento grave agora e preocupante. Não tanto quanto foi em 2008, mas já chama a atenção e tem que chamar a atenção do poder público. E eu estou citando o caso da dengue porque em 2008 aconteceu algo muito curioso. Em 2008 nós tivemos uma situação de epidemia gravíssima na cidade do Rio de Janeiro, da dengue, e não houve essa epidemia em Niterói, por exemplo. Não houve uma morte naquele momento em Niterói. Qual era a questão ali? Não tem a ver com o transporte, que o mosquito não pegasse as barcas. Se bem que a situação das barcas cabe um outro debate aqui, de tão grave que se encontra. Mas eu estou fazendo essa alusão porque em Niterói, naquela época, o Programa de Saúde da Família tinha uma cobertura superior a 60%. Enquanto que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, essa cobertura não chegava a 3%. Ou seja, a questão da prevenção, e aí é interessante, porque quando uma coisa é o técnico da antiga SUCAM que ia fazer a vistoria na sua casa. Uma coisa é um agente comunitário de saúde, que conhece a família, que é daquela comunidade, que sabe trabalhar dialogando com a família a questão da prevenção, fazer esse trabalho. Mostrar como é que você trata, mostrar como é que você faz, inclusive, prevenções de outras doenças, a importância de lavar alimentos. Ou seja, esse agente, ele é um elemento indispensável, fundamental. Por quê? Porque ele gera, inclusive, economia aos cofres públicos. Os prefeitos precisam compreender que o agente comunitário de saúde, cada centavo que você investe nele hoje é uma economia no futuro. Por quê? Porque a família que ele está atendendo, o Vilela quando vai em São Gonçalo, na família de uma pessoa, que ele vai lá atender, que ele vai lá conversar com aquelas pessoas, o Vilela não é médico, o Vilela não é enfermeiro, mas ele é um agente comunitário de saúde. Ele vai trabalhar a prevenção, ele vai ensinar o manuseio de alimentos, ele vai ensinar por que não pode deixar a água no pratinho ali do vasinho de plantas, para evitar a questão do mosquito da dengue, vai ensinar aquela família. Ou seja, o trabalho do Vilela evita a internação de algum membro daquela família. É um leito vazio em função do trabalho do Vilela. Então, a prevenção é o elemento chave. E um leito vazio significa um leito disponível para realmente quem tem um problema mais grave, de uma pneumonia, ou, enfim, de algum acidente, alguma situação que necessite uma intervenção de internação mais imediata. O papel do agente comunitário de saúde é fundamental. A Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, pouca gente sabe disso, mas ela conseguiu chegar a um patamar próximo de 20% na cobertura da saúde da família. É muito pouco? É muito pouco. Você, para ter um nível razoável de prevenção, você tem que passar dos 50%, chegar a 60% pelo menos. Você não precisa chegar a 100%, porque muita gente tem plano de saúde. A classe média, média alta tem plano de saúde e faz a atenção básica
através dos planos de saúde, normalmente. Né? Então, você já chegando a 60%, você consegue reduzir drasticamente essas doenças que são foco em função da ausência de uma política de prevenção. Esse é o papel do agente, e por isso nós temos até esse projeto de lei que a gente quer provocar o Estado nesse sentido, de participar, de fazer com que dê um complemento, uma renda mínima a esse trabalhador, porque aquilo que eu falei, cada centavo, cada real investido num agente comunitário de saúde é uma economia que você faz de uma internação no futuro. Vamos falar desse projeto então daqui a pouquinho. Explica pra gente, você acha que você tem mais facilidade de entrar nas casas das pessoas, de conversar com essas pessoas, por estar inserido ali nessa comunidade que você trabalha? O agente comunitário, eu posso dizer para você que ele é como se fosse o padre, como se fosse o pastor. O cadastrado, ele confia literalmente no agente. Antes de ele chegar até o médico, ele primeiro desabafa com o agente, vê o que o agente indica para ele, o que pode ajudar essa pessoa. Então o agente comunitário é um elo fundamental para essa família. Aquela família toda, o histórico dela todo, o agente comunitário está ciente. O que precisa, como a criança nasceu, como aquela gestante está se passando, como aquele idoso está precisando de uma cobertura maior. Então o agente, ele é fundamental. Ele tem um elo com aquela família e já passa além de agente comunitário de saúde. Eles já passam a nos ver como um membro daquela família. E o cuidado que vocês têm vai além da saúde também? Vai além da saúde. Eu vou dar um exemplo. Um cadastrado, ele precisa tirar um documento. O agente comunitário, ele vai ver como aquela pessoa, que a maioria das mães tem 2, 3 filhos, vai como ela tirar esse documento. Vai facilitar a vida dela para ela não ir num órgão, chegar naquele órgão, não é aqui. Então ele faz esse elo com o poder público de ser mais rápido o trato daquela pessoa no poder público. Não é só a área da saúde. Então engloba todo o poder público, o agente comunitário de saúde. E eles procuram já como uma referência na comunidade? O agente é referência dentro do bairro. Na comunidade onde você atua, no bairro onde você atua, tem quantos agentes de saúde? No meu posto que eu trabalho, tem 14 agentes comunitários de saúde. E aí vocês ficam vinculados a um posto de saúde? Ficamos vinculados dentro de um posto de saúde. Entendi. Deputado, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada R$1 gasto em prevenção, 4 são economizados com hospitais, enfim, com o tratamento que não é o preventivo. Esse é um dado que os prefeitos, que os governadores devem levar em consideração quando forem estimular o PSF. Né? Exatamente. Sua preocupação, sua colocação, ela é fundamental. Porque, veja, você não tem como tratar hoje a saúde de maneira reativa apenas. Você precisa tratá-la de forma proativa. E o tratamento de forma proativa se dá exatamente na medida em que você investe em prevenção. Em que você investe na necessidade de você instruir as famílias, as pessoas de baixa renda que moram em comunidades, como se prevenir de doenças. Né? E o agente comunitário, o problema é que alguns prefeitos encaram o agente comunitário de saúde como um problema. Porque é o agente comunitário de saúde que vai diagnosticar que aquela família está tendo problemas, né, ou aquela região recorrente de uma determinada doença, em função da ausência do saneamento básico. Então, o prefeito, ao invés de perceber que o agente comunitário é um grande aliado, porque ele faz o apontamento daquilo que pode ser evitado de ter gastos no futuro, uma economia no futuro, ele vê como um problema. Ele está denunciando o governo. Não está denunciando o governo, está mostrando ao governo qual a melhor forma de aplicar o recurso público. Qual a melhor maneira de você investir naquela localidade de forma a conquistar melhores condições de vida, simplesmente pelo fato até inclusive da economicidade. Porque você está, como você falou muito bem, cada real investido são R$4 que você está economizando no futuro num leito, numa doença, enfim. Se combate epidemias, se combate doenças com prevenção. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O Alerj Debate volta daqui a pouquinho, não saia daí. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br.
Comprei ontem e veio quebrado. Um minutinho, por favor. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Tananana. Absurdo, quero falar com o gerente. Não, senhor. Eu comprei e veio quebrado, eu exijo a troca. Um minutinho, por favor. No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Cadê o dono dessa jossa? Cadê o dono? Quer defender os seus direitos? Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj. 0800 282 7060. Você liga, a gente resolve. Voltamos com a Alerj Debate, que está falando sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Bom, como é que é a situação do salário dos agentes comunitários? Olha, dentro do estado do Rio de Janeiro, é uma precariedade enorme referente aos agentes comunitários de saúde. O Ministério da Saúde hoje manda R$ 950 para custeio desses agentes comunitários de saúde. As prefeituras do estado do Rio, dos municípios, faz desse custeio de uso para o bem comum deles, do gestor. Porque a maioria dos municípios, o agente comunitário não tem uma caneta, não tem um caderno, não tem condições para se trabalhar e paga-se um salário mínimo. Ou seja, o gestor embolsa R$ 450 praticamente, R$ 200, desses agentes comunitários de saúde. Vou dar um exemplo, o município de São Gonçalo são 1.200 agentes comunitários. Você coloca aí esse gestor pegando R$ 200 de cada agente comunitário, que ele se diz que é para custeio e não transforma isso em material. Eu estou no Estratégia de Saúde da Família desde 2001. Não tem um caderno, não tem uma pasta, não tem uma mochila desde então. Ou a gente compra com seu próprio recurso, ou o agente fica sem. E aí o gestor nos cobra como é que você está fazendo um relatório sem caneta e sem papel. O objetivo não é esse, né, deputado? O objetivo é que o governo federal, o governo estadual incentive, mas que as prefeituras também participem. Eu quero centrar esforço na questão das prefeituras, porque hoje o governo federal já gera um incentivo. Já. Tem que gerar mais, mas as prefeituras são medidas no repasse de verbas de acordo com o número de famílias atendidas. Aí o governo vai ampliando isso. Só que a gente percebe claramente que o gestor municipal, o prefeito, o secretário de saúde, tem um olhar simplesmente de nós temos que atender mais para receber mais recursos. Correto. Tudo bem, é correto, a estratégia do governo federal é essa, mas falta a sensibilidade do governante municipal de perceber que não é simplesmente a questão de você vai receber mais recursos. Você vai ter esse atendimento como um instrumento decisivo para impedir problemas de saúde no futuro, para prevenir. É bom para a cidade, agente comunitário de saúde, é bom para o município, é bom para o caixa. O que me angustia, em alguns casos até desespera e revolta, é a falta de percepção, é a palavra mais educada que eu tenho agora para dizer, de alguns gestores municipais, de verificar que o investimento no agente comunitário de saúde é a garantia da melhora da qualidade de vida das pessoas, da melhora da gestão do caixa dele em recursos para a saúde. Ele está reduzindo o investimento no futuro. Ele está reduzindo a despesa dele no futuro com a saúde, em função do investimento na prevenção. Quer investir em prevenção? Investe em agente comunitário de saúde. O governo federal, inclusive, ajuda nesse processo. Só que essa ajuda do governo federal, exatamente para que o município, e essa filosofia do governo federal, tenha um ganho de larga escala no futuro, é encarada pelo gestor apenas com esse recurso. Pô, é mais um recurso que vai entrar na medida em que eu atendo mais uma família. Então, já que eu vou atender mais uma família, eu vou diminuir o máximo possível o salário do agente comunitário, pagar um salário mínimo, se possível pagar até menos, porque aí eu vou ter mais recurso agora. É uma estupidez. Não tem outro adjetivo que eu tenha para usar para qualificar esse tipo de gestão, para mim até temerária. Porque, na verdade, aquele recurso pode causar a independência do município no que diz respeito, nos próximos 10 anos, à questão do controle de endemias, a questão, inclusive, da gestão da saúde. E aí a gente tem que compreender que o que a gente chama de atenção básica é responsabilidade do município. A prevenção é a responsabilidade constitucional do município. Inclusive, nas regiões metropolitanas, são os municípios que coordenam esse processo da gestão da saúde, através, evidentemente, do suporte do governo federal e do governo do estado, que tem que melhorar, que tem que aprimorar, que tem que fazer, mas o que já faz hoje já dá para o gestor um recado que ele não está entendendo. Os prefeitos, a impressão que eu tenho, grande maioria, claro que há exceções, mas a grande maioria dos prefeitos não entenderam qual é o papel da atenção básica no seu município.
não sabem o que significa o investimento no agente comunitário de saúde, não sabem o que é prevenção. E isso é um problema grave hoje, grave, é gravíssimo. Não é à toa, e é importante falar sobre isso, que o governo federal automatizou o recebimento de recursos. Você, para receber recursos, não precisa ir a Brasília. Você tem no portal do Ministério da Saúde uma página específica dos municípios. Se você cumprir os requerimentos, os requisitos, no preenchimento do projeto, do Programa Saúde da Família, cumpriu, estabeleceu, fez, recebe o recurso. Acabou. É um dinheiro no caixa, garantido para a prefeitura investir em saúde. Agora, a prefeitura recebe aquele dinheiro, não presta contas. Ou quando recebe, sucateia a mão de obra de trabalho, tenta esconder números, tenta, evidentemente, simular algumas questões nessa área, é claro, ela vai deixar de receber o recurso. Não é porque é do partido A, B ou C, se é uma coisa que houve de ganho e que até particularmente me orgulha muito do PT e do governo federal, acabou a influência política na gestão desses recursos para as prefeituras. Preencheu o requisito, recebeu o recurso. Cumpriu os requisitos básicos, recebeu o recurso. É questão de gestão e competência. É o mínimo que se espera das prefeituras. Não precisa ter um grande profissional para fazer um projeto para esse projeto. O projeto está pronto. O programa existe. O que se precisa é seriedade e vontade política de fazer as coisas acontecerem. Agora, o senhor apresentou um projeto de lei para alterar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O que diz esse projeto de lei? O que pode mudar com ele? Olha, o projeto de lei tem por objetivo criar obrigações para o governo do Estado entrar nesse processo. O governo já entra, já tem uma participação. Mas a gente precisa de mais. Precisa que o governo do Estado, por exemplo, complemente o salário desses servidores. É importante a gente compreender que há uma questão constitucional da discricionariedade do Estado. Não depende só do deputado Robson Leite. O deputado Robson Leite fez o projeto. Mas depende também que o governo do Estado tenha interesse em levar adiante esse projeto, porque ele pode não definir isso como prioridade. E o governador pode não sancionar, a casa pode não aprovar, pode dizer que é inconstitucional porque está gerando despesa para o Estado, e quem tem que gerar despesa para o Estado é o próprio Poder Executivo. Tem problemas nessa questão, mas o projeto ele é fundamental, porque já existem outros estados. E mais do que isso, ele provoca um debate sobre o papel do agente comunitário no Estado e o papel do Estado, do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, no complemento às ações políticas indispensáveis hoje nos municípios. E o Estado pode investir nisso. Eu tenho absoluta convicção que nós teremos um resultado extremamente positivo se o Estado abraçar esse projeto, que é o que a gente quer, e, evidentemente, torná-lo lei e executar essa lei, ou seja, garantir uma renda mínima para o agente comunitário de saúde em todo o Estado. Muita gente desiste da profissão? Desiste. Desiste devido à falta de respeito para com esse trabalhador. Que o trabalhador ele vai levar saúde para a sociedade, mas ele não tem saúde. Muitos agentes comunitários estão com câncer de pele, porque não tem um protetor, não tem uma capa de chuva. Vou dar aqui um exemplo aqui, o município de Mesquita, simplesmente mandaram os agentes comunitários, 60 agentes comunitários embora. Agora, no dia 1º, vai entrar no Diário Oficial. Mas esquece que há uma lei 11.350 que regulamenta esses agentes comunitários de saúde, que o prefeito simplesmente ele não pode tomar posse e mandar o agente comunitário embora. Se fez um concurso, dentro desse município, tem uma lei federal que tem que ser respeitada, mas dentro dos municípios do Rio de Janeiro, os prefeitos estão se passando por cima de uma lei federal e de uma PEC 51 que foi criada. Então precisamos que, com o complemento dessa lei estadual, esse projeto de lei do deputado, seja realmente as prefeituras entendam a importância desse agente comunitário de saúde dentro do município. E pode elevar e muito a saúde pública dentro desses municípios, que é precária. Acontece muito essa questão do agente comunitário de saúde não ser uma política de Estado, e sim uma política de governo, quer dizer, muda o governo, tudo muda. Por isso a importância de um projeto de lei. Quando você cria um projeto de lei, para o governo mudar, ele tem que mandar de novo para casa e fomentar um debate da mudança. Quando você deixa a nível de decreto, você fica suscetível a esse tipo de problema. Quando muda o governo, muda a política. Né? E isso é bom, mudar a política é bom, mas o que não pode é mudar aquilo que está funcionando. Então, é claro que a gente quer fazer um grande debate nessa casa, provocar esse governo e os próximos, né, a encampar, abraçar uma ajuda indispensável para os municípios, que é a participação do Estado no fomento
ao agente comunitário de saúde, aos moldes que faz hoje o governo federal. O Estado tem condições de fazer isso, tem condições de complementar essa renda, garantir uma renda mínima e, evidentemente, um trabalho que também é bom para o Estado. E aí é que vem, talvez, a grande percepção que o governo precisa ter. Porque na medida em que o profissional de saúde faz a prevenção, aquela criança, aquela família também vai deixar de ocupar leitos do Estado. Vai deixar de ocupar leitos em situações que poderiam facilmente ser evitadas. É uma dor dupla quando você vê uma criança com dengue ocupando um leito no hospital. Primeiro, que poderia ser evitado. Segundo, tem a questão do custo, né? Tem situações mais graves que poderiam estar ocupando leito. Não estão, pela ausência do poder público, em promover uma política de saúde que foque na prevenção. Responsabilidade dos municípios, mas há uma responsabilidade também do Estado no sentido de promover a inclusão, a oportunidade. Eu tenho absoluta convicção que nós vamos aprovar esse projeto de lei. O governo do Estado, secretário de saúde, enfim, todos os governantes que nós temos na área de saúde aqui no Estado, gestores, melhor dizendo, na área de saúde aqui do Estado, vão abraçar esse projeto como o salvador da pátria para a saúde do Rio de Janeiro. Tá certo. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.